Estamos juntos a partir de agora com mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 25, já nessa reta final, já em clima de despedida. Hoje a gente vai falar sobre o 18º eliminado, o 18º paredão dessa edição, e quem saiu foi o Diego Hipólito. Ele deixou o confinamento na noite de ontem com 59,77% dos votos. Ele foi para esse paredão pela dinâmica da prova do líder, né, pela consequência da prova do líder. Ele foi o que fez a menor pontuação na última prova do líder, e quem fizesse a menor pontuação automaticamente já estaria nesse paredão. Esse paredão teve ainda a Renata, que ficou com 39,26% dos votos. Ela chegou até esse paredão votada pela casa, e também a Vitória, que teve 0,97% dos votos, indicada pelo líder João Pedro, e é muito importante a gente ficar atento a essa porcentagem da Vitória, viu, gente? Reta final, faltando pouquinho para acabar, daqui a pouco já teremos aí o top 3 e a Vitória com 0,97. Eu acho que isso aí já é um indício, viu? Na noite de ontem foram somados ao todo 103.642.694 votos. Uma boa votação, né? Para véspera de feriado, hoje sexta-feira, santa, feriado, foi uma boa votação, mas infelizmente acabou eliminando o Diego. As pesquisas durante todo o dia, né? Aliás, desde o início da abertura da votação, as pesquisas paralelas estavam indicando a Renata. A Renata estava ali na frente, depois ela deu uma descidinha, aí o Diego acabou ocupando esse lugar. A gente não pode dizer, por exemplo, que foi por conta da prova do líder, né, onde o Diego teve ali uma crise de fobia depois de ser amarrado com aquele equipamento de proteção. Ele achou que aquilo ali tinha sido uma das consequências dele ter sido eliminado, mas a gente sabe que não, né? Na verdade, essa reta final, ela acaba funilando. Então, assim, junta a torcida, junta as dinâmicas, junta tudo o que aconteceu no programa, e o resultado acabou sendo esse. O Diego, eu acho que, na minha opinião, ele teve o seu protagonismo durante o jogo. Eu acho só que ele demorou um pouco para despertar para o jogo, mas ele teve sim o seu protagonismo. Eu já falei aqui nos 5 Minutos de Fama, ele foi um jogador que fez uma tática, usou uma tática diferente de jogo. Ele ficava mais na dele, uma tática mais observando as situações, não criando tantas confusões, tantas intrigas, tantos embates. Ele ficava ali mais na dele, observando, e isso, do começo do jogo até mais ou menos na metade, isso aí causou uma certa estranheza em relação ao público, né? Porque o público queria saber qual é o jogo do Diego, como é que o Diego tá jogando, e só depois da metade do programa, da metade do jogo pra cá, é que eu fui entender que era uma tática dele, era uma forma dele jogar, né? Não querendo se expor muito, mas ao mesmo tempo sendo muito observador. Porém, quando começaram aquelas dinâmicas de Sincerão, a gente viu o Diego ali, né, falando bem, ele usava bem as palavras, ele se colocava muito bem nessas dinâmicas do Sincerão. No discurso do Tadeu, ele disse o seguinte, que o eliminado, né, o Diego, ele não ganhou o programa, mas ele foi inspiração para muitas pessoas. Eu acredito sim que a maneira como ele se colocou, os pensamentos dele, a maneira de ver a vida, né? Essa coisa toda de competição, né? Já que ele é um atleta, isso tudo eu acho que fez com que despertasse alguma coisa no público, em termos de empatia também. Eu acho que muitas imagens, muitas concepções em relação ao Diego, elas acabaram caindo por terra, porque ele se mostrou ali realmente como ele era, né? Eu acho que ele poderia também ter jogado mais com a Dani Hipólito, com a irmã dele. Eles poderiam ter feito uma aliança muito mais forte, e eles optaram também por fazer jogos diferentes, quer dizer, na verdade ele, né? Porque ela estava sempre ali perto dele, sempre ali dando cobertura, mas ele poderia, eu acho que ter jogado mais com a irmã dele, ter se fortalecido mais com a irmã. Eu acho que faltou um pouco disso, mas o ponto alto do Diego, sem sombra de dúvida, eram aqueles momentos do Sincerão, né? Aqueles momentos em que ele falava mesmo com o Mike, que ele colocava mesmo as cartas na mesa e fazia aquelas caras de deboche, achava aquelas caras incríveis, porque muitas vezes ele não falava nada, mas só o olhar do Diego, só a cara dele já dizia muita coisa. E assim que saiu da casa, o Diego foi lá pro palco conversar com o Tadeu Schmidt. Nessa conversa, gente, ele abriu o coração e ele disse que ele passou por muitas situações dentro do confinamento que fizeram com que ele se superasse, né? Situações lá no confinamento que fizeram com que ele percebesse a força que ele tinha,
queria que ele enfrentasse alguns monstros que ele trazia dentro dele, e não só monstros em termos de punição do programa, mas monstros da vida real, situações traumáticas, e eu acho que até a própria convivência também foi um grande aprendizado e um grande momento de superação para o Diego. Ele disse em alguns momentos que ele não queria decepcionar os pais. Eu acho que ele não decepcionou não, viu, gente? Eu acho que ele fez um jogo limpo, fez um jogo legal, como eu falei aqui, um jogo da maneira dele, mas eu acho que ele fez um jogo limpo, sem ofender ninguém, sem humilhar ninguém. É um menino de muitos princípios, né? Com uma boa educação, religiosa também, um menino com muita disciplina. Então eu acho que os erros que ele talvez tenha cometido dentro da casa foram erros por conta de jogo, não por conta de caráter ou algo do tipo assim. E ele disse uma frase muito interessante, que foi o seguinte, abre aspas, eu não fiquei em primeiro, mas nunca imaginei ser top 5. A gente imaginava que ele fosse ser top 5, porque depois que ele despertou para o jogo, ele também decolou, ele deu um salto gigante, não só em termos de jogo mesmo, mas em termos de aceitação do público. Mas assim, os erros do passado acabam pesando em algum momento do Big Brother. Então, se ele tivesse desde o começo do jogo jogado com a irmã, como eu falei aqui, se ele tivesse dado mais tempero a esses embates que ele teve com o Mike, foram muitos embates que ele teve com o Mike, nos sincerões, nos pós-sincerões também. Eu acho que ele demorou bastante para cativar o público, foi um bom jogador, mas tudo começa no Big Brother a partir do primeiro dia. Então, entrou na casa, colocou o pé na casa, não dá para vacilar, não dá para falar assim, agora eu vou tirar a primeira semana de férias, a primeira semana é sempre meio morna e tal. Não é. Botou o pé na casa, o jogo já começou. E eu acho que faltou um pouco disso pro Diego, faltou um pouco mais de ânimo, de entusiasmo, até porque foi realmente quando ele despertou da metade do jogo para cá, que ele começou também a falar mais em querer vencer, em querer chegar na final, e tá aí o resultado, né? Ele chegou no top 5, e a gente também sentiu falta aqui de um pouquinho mais de embate dele com a Dona Vilma, né? Porque era legal, era interessante os embates que ele tinha com a Dona Vilma, como eu disse também com o Mike, mas eu acho que faltou um pouquinho disso, e talvez a gente também não vai julgar, isso também é reflexo da vida que o Diego tem aqui fora. Então ele é um cara que não é de comprar briga com ninguém, é um cara muito paz e amor, mas isso lá dentro do jogo acabou não favorecendo as táticas dele, acabou fazendo com que ele fosse eliminado. Nosso programa é um pouquinho mais rápido, porque afinal de contas também, gente, é feriadão, né? Hoje é sexta-feira da Paixão, então assim, mas antes da gente sair para o nosso feriado, a gente está aqui acompanhando, eu tô ligado aqui nessa prova de resistência, viu? Essa prova que vai definir o finalista, é uma prova aos moldes daquilo tudo que a gente já conhece, tinha um mecanismo giratório, e aí num determinado momento esse mecanismo ele parava, o participante tinha que sair desse mecanismo, ir até um botão, apertar um botão, enfim, tinha algumas tarefas, algumas coisinhas para serem cumpridas, mas não fugiu daquele clássico de calor, de frio, né, de vento, de chuva. Eu acho que por uma prova de final, apesar de toda essa pressão que existe psicológica, né, essa pressão física também por conta da temperatura, que eu acho que é o que pesa mais nesse momento, eu acho que eles poderiam ter dado uma apertadinha a mais, viu? Acho que achei essa prova um pouco fácil. Não vou dizer assim que é totalmente fácil, mas achei essa prova um pouco fácil. Agora, muitas coisas nessa prova, né, desde o início, ao longo dessa madrugada, me chamaram a atenção, que foi assim, o Guilherme, ele tá super resistente, passou a madrugada cantando, passou a madrugada conversando, relembrando momentos do confinamento, relembrando, enfim, até coisas que eles combinavam ali do grupo deles de jogo, contando para Renata a questão dos apelidos que eles deram de carne seca, de fruta e tudo mais. Eu achei legal isso, porque foi como se fosse assim uma retrospectiva desse programa, mas fiquei muito preocupado com a Vitória, porque ela começou bem assim, já tinha passado do início da madrugada, ela começou a reclamar sobre cólica, e aí ela mudou completamente. Ela estava animada, estava resistente ali, e aí ela começou a sentir dores, começou a ficar com uma cara um pouco estranha. Isso me preocupa um pouco, e num determinado momento ela disse que ela não queria decepcionar o público que tinha votado para ela ficar, né, que tinha escolhido ela, ainda mais com essa porcentagem de 0,97. A Renata estava com muito sono, também sentiu bastante frio, ela também reclamou muito do frio, mas
mas ela estava com sono, estava aparentemente cansada, e o João Pedro daquele jeito, né? Ele também estava com frio, batendo o queixo, mas sempre inquieto, também puxando músicas com o Guilherme. Então, assim, eu acho que a Vitória talvez não consiga, por essa questão física mesmo, de cólica, de dores, talvez ela não consiga chegar até a final, não sei. Nesse momento que a gente está gravando, ela continua girando, ela está ali com uma expressão bastante tensa, mas ela continua girando, continua na dinâmica, mas aí tudo pode acontecer, né? Eu acho, assim, pela minha experiência e pelo pouco que eu conheço, o Guilherme vai se manter nessa prova, eu acho que ele vai se manter firme e forte aí, e eu tenho quase que certeza que o Guilherme já está na final. Ainda não fiz o meu favorito, a gente está agora no top 4, né? Ainda não fiz o meu favorito, mas a partir dessa prova de agora, já dá mais ou menos para eu traçar quem eu acho que vai vencer essa edição. E o legal também é que o vencedor dessa prova de finalista, ele vai ganhar o carro, né? É um carro que a empresa patrocinadora está oferecendo, e também, claro, essa oportunidade já de estar no top 3, de estar na final. Bom, gente, o nosso programa está terminando por aqui, faltam apenas 4 dias para terminar o BBB, que vocês aproveitem esse feriadão. Eu vou ficar aqui assim, mais ou menos de folga, mais ou menos trabalhando, mas sempre ligado em tudo que acontece na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Só lembrando que nesse domingo, domingo de Páscoa, vai ter eliminação. E claro, se tem eliminação no domingo, na segunda-feira, começando a semana, eu estarei aqui contando para vocês tudo o que aconteceu nessa eliminação e também os últimos destaques nessa reta final. Gente, será que ainda tem mais alguma surpresa para acontecer? Não sei, a gente vai ficar aqui ligadinho. Então, espero todo mundo na segunda-feira, um bom final de semana para todos e a gente se vê. Até lá!